Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco nesta noite. Nós queremos vos abençoar com este programa, esta noite, este programa que é chamado Jesus, Nossa Esperança. Mais uma vez, convosco estará este programa para vos abençoar. E nós já queremos vos informar dos nossos programas aqui na Igreja no Destiny. Os programas são os seguintes: às 9h30, em português, temos o estudo bíblico. E às quintas-feiras também temos o estudo bíblico às 6h30 da tarde. E também pelos domingos às 10h30, se você fala inglês ou sabe de alguém que fala inglês, convide. Nós temos os nossos programas em inglês às 10h30 e também às quintas-feiras às 7 da noite. Você é bem-vindo a estar connosco num desses programas. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar convosco todos os sábados às 9 da noite para vos trazer o recado do céu. Se você conhece alguém que está passando por dificuldades e necessita de oração, chame, porque nós estamos aqui para orar e trazer as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça que Jesus te ama, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Gostaríamos de continuar, mas agora vamos dar a oportunidade ao Dr. João Amaral, que está dando continuação a este programa. Fique connosco. Connosco, Pastor Dr. João Amaral, bem-vindo ao nosso programa, que Pastor é o vosso Lima, programa. Amém. Eu estou me rindo por causa de uma reclamação que uma das nossas irmãs fez. Qual? É que eu conversava com você, mas não olhava para a câmera. Isso acontece. Isto acontece. Não, mas a conversa estava tão linda, né? E tão boa. Ontem, Pastor Lima, eu tive a oportunidade de ter um almoço e o nosso senador estava para estar lá com o nosso amigo Lauro, e que é vamos dizer, o secretário dele, o gerente dele, aquele que prepara tudo para o senador Marco Pacheco, né? E ele veio esses livrinhos para ele, em língua inglesa, mas ele fala português, que é o pão diário, nosso pão diário, e também a outra moça que estava lá com ele, e eles ficaram muito contentes com esse livrinho. Graças a Deus. Tem uma mensagem para cada dia. Maravilha. Por isso é que se chama o pão diário. O pão diário, né? E então, nós gostaríamos de enviar para quem deseja, ligue para nós, 508-336-4023. E nós vamos enviar para você, só basta você deixar que é o endereço, né? O endereço. Então, Pastor Lima, e isto tem umas palavras lindas e maravilhosas para cada dia. Por exemplo, um ligado de aceitação. O outro, fé. O outro, mais lá na frente, fala sobre... Eu não tenho os meus óculos, Pastor Lima. Pode ir lendo aí. É felicidade segundo Jesus. Semelhança perfeita. E este é o programa que nós temos tido a conversar. É esta. Semelhança perfeita. E se me dar um minuto só. Um minuto. Semelhança perfeita. E fiquei maravilhado esta semana com uma pessoa que não via o nosso programa, mas ela foi visitar os seus pais. Ela é enfermeira. Ela foi visitar os seus pais. E como os seus pais não falam inglês, só vê o português. E então estavam a ver o canal português.
E o nosso programa veio e você mencionou. E a pessoa estava no outro quarto e ela disse, eu conheço este nome. Vamos ver se é a pessoa que nós falamos, né? Que eu conheço. E então ela disse, quando eu fui ver a televisão, eu vi e disse, é a pessoa. Portanto, o nome tem que condizer com a pessoa. Exato, né? O nome é a semelhança daquilo que está por detrás. Vai condizer com ela, né? Portanto, também, quando nós nascemos de novo, vamos dizer, nós nos tornamos à semelhança de Jesus. Por isso é muito importante, se você nos escrever, e nós estaremos lhe enviando este livrinho que se chama O Pão Diário. Amém. O nosso amigo, né? Agora passamos a ser amigo, porque já conhecia ele, mas fizemos de novo o 9/11, foi o memorial das Torres Gêmeas, não é? E então o nosso senador estava lá juntamente com ele e ele disse, vende você de novo, reverendo. Então ele convidou e nós tivemos o almoço. E ele levou uma amiga dele, ele levou uma Bíblia para ela e ele levou nosso pão diário, claro, em inglês também. E ele ficou muito maravilhado porque é uma mensagem para cada dia, né? Isso. Pastor Lima. Então, e tem outro, pensando diferente. Quando passei parte, que ele fala e eu conheço a pessoa que escreve estes livretos, né? Então, ele fala sobre quando ele foi visitar a Venezuela, ele como americano não pode pensar como o quê? Os venezuelanos, não é verdade? Isso. Então, quando nós viemos para Jesus, a primeira coisa que vai mudando na minha vida é o meu pensamento, né? E a linguagem. O vocabulário, né? O vocabulário, né? Então, e o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, né? Creio que é 17 ou 17, e ele fala, nova criação, nova criatura és. E tudo do antigo, do passado, se o quê? Foi, deixamos para trás. E então, a nossa mente, ela muda, né? E aí mostra a conversão. Isso, porque o Senhor diz que Ele renova a nossa mente com as coisas novas. Isso. Essas coisas novas são as coisas que Ele quer, que Ele deseja, que todo humano venha ao conhecimento, para termos aquela habilidade de rejeitar o engano e corrigir com o certo que é de Deus. Talvez os homens parecem errados, mas Deus o criou e Deus diz que é certo e nós temos que aceitar aquilo que a mente nova, ela vai examinar aquilo que nós somos. Isso. Né? A mente nova. Mas para ter a mente nova, você tem que ter um manual dessa mente nova. Isso. E o que é esse manual, pastor? Este manual é o Novo Testamento. O Novo Testamento. Há pessoas que, quando comprem uma Bíblia ou quando têm a oportunidade de adquirir uma Bíblia, eles começam a ler pelo Velho Testamento. E eu sempre digo às pessoas, quando tu adquires a Bíblia, não lê o Velho Testamento. Exato. Inicia pelo Novo Testamento. O Evangelho de João, né? Exatamente. Quando nós terminamos o Novo Testamento, então vamos entender o Velho Testamento. Exato. Eu não pensava assim dessa forma. Não é que você roubou a minha ideia, né? mas dessa forma, na linha de pensamento, você não pode saber o que é o novo, né? Mas como é que você conhece o novo, agora vai saber de onde veio o velho. Exato. Porque o Velho Testamento é a história, do povo de Deus judaico. E lá de onde nasce Jesus, né? Exatamente. E lá tem as referências como nós que somos desviados,
Destituídos, como a Bíblia fala. Então Jesus veio para completar a lei e a promessa, né? Exatamente, que estava sobre o povo de Deus e dá a oportunidade para abrir uma porta de graça aos gentios. Exato. Nós somos gentios, somos considerados gentios. Há muita gente que não conhece o que é a definição da palavra de ser gentio, e às vezes eu tenho que dizer como é. Ser gentio é ser amaldiçoado. Ser amaldiçoado é ser desviado de Deus. É tão interessante o gentio, não gentil, né? O gentio era aquele que não tinha nem religião, não tinha absolutamente nada. Isso. Né? Porque havia os religiosos que adoravam as imagens, tinham idolatria, não é? Tudo isso que o apóstolo Paulo foi pregar lá. Isso. E então, quando ele chegou, ele disse que tinha um altar do Deus desconhecido. Isso. Mas lá tinham pessoas que adoravam, então não eram gentios, não é? Eles eram idólatras. Né? E religiosos. Então, a palavra até religioso quase que não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com os adoradores do seu tempo, mas eram os Babels, não é? Aqui vem mais uma religião, vem mais uma boca falando de religião. Mas o cristianismo, que nós falamos hoje, que trouxe um sentido, porque a Bíblia fala que Jesus é o Senhor dos senhores, porque eles tinham os seus senhores. Isso. E ele é o rei dos reis, mas eles tinham os seus reis, e ele é o caminho, porque havia outros caminhos. Então, quando veio ser o caminho, então mudou a história da vida. Isso. Que traz o sentido, né? Traz o sentido. Mas não é mais uma religião. Não. O Novo Testamento, o que quer dizer é que Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele derramou o seu sangue é o selo de libertação. Quando ele derramou o seu sangue e ele saiu da sepultura, então ele abriu as portas da graça e ele disse, agora todos têm, não é só o judeu, não é só o grego, não é só o português, não é só o espanhol, o francês e assim sucessivamente, mas toda a raça humana tem o direito a receber a salvação. Exato. O que a pessoa tem que fazer é mudar a sua mente, o seu pensar. Exato. E deixar que a palavra, que diz que a palavra renova e lava os pensamentos. E então, quando nós recebemos a Jesus Cristo e recebemos o seu sacrifício, okay, e nos entregamos a Ele, então nós começamos a ter uma vida significante a Ele. Exato. Porque duas coisas, né? Uma, que tem mais uns minutos, a conversa está boa, é que a pessoa que tem religião não quer dizer que tem significado de vida. E não quer dizer que tem sentido. Só tem uma religião. Mas a religião em si, ela tem que ter um sentido e significado. O que é que ela é e o que é que ela traz. Isso. Então, quando uma pessoa chega e diz que todos nós somos filhos de Deus, já tem um significado errado. Porque somos criatura dele, criação dele. Isso. Tem a outra que, todos os caminhos levam para Jesus. Então, se levem para Jesus, então quer dizer que Jesus não tem significado, porque ele diz que ele é o caminho. Então, ele tem que ser o único. A outra, o pessoal fala de Maria, a mãe de Jesus. E então falam em parte de adoração, não é? Ou veneração. Mas ela não veio para ser adorada nem venerada, ela veio para trazer o Filho a gente, para que ele possa colocar o nosso nome no livro da vida. Mas o outro lado isso então é um insulto
vamos dizer, na Virgem, ou a mãe de Jesus, porque ela deu à luz ao único caminho, quando alguém diz que pode ir a Deus por qualquer outro caminho. Não pode, porque isso é uma bufetada na cara dela. Não pode. E nós temos este ensino, este retrato nas bodas de Canaã. Nas bodas de Canaã. Bem, num certo aspecto, as pessoas têm uma certa razão. É que a Virgem Maria pôde levar a Jesus. Jesus diz... Enquanto estava aqui, é? Exatamente. Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Agora vamos a ver. Tanto faz qualquer santo, São João, São Pedro, São Paulo, também a nossa grande santa, que é a Virgem Maria, que não há mulher alguma mais que pode... A Bíblia fala, não é? Que não existe outro igual. Mas o que tem é que toda a religião leva à porta. É preciso que nós possamos compreender isto. É que todos levem à porta, que é Jesus. Agora, quem é que vai abrir a porta? E o poço está à porta. Okay? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Mas este retrato também podemos dizer de uma outra forma. Eis que estou à porta do céu a bater. Agora se o Senhor Jesus Cristo reconhece-te como Filho de Deus, ele abre a porta. Por isso que é muito importante usar essa, porque as religiões todas são portas. Exato. Todas elas são portas. Mas só tem uma que é verdadeira. Abre, né? E então, nós vamos dar continuação no próximo programa dessa porta, mas você vai ver o tempinho que nós temos, mas o interessante, vamos falar dessa porta aqui, né? Do significado da porta. A porta que tem significado, porque os judeus, antes de entrarem em sua casa, tocavam para a bênção, né? Exato. E então, na entrada, porque dava o símbolo da promessa, o símbolo da aliança, o símbolo de Deus do passado, e nós temos a porta. Mas quando fala da porta, Jesus era a porta, né? Exato. Então se colocava no espaço vazio e ele era a porta, né? Então, obrigado, pastor Lima. Veja o nosso tempinho que a gente tem aí. Eu quero trazer mais um pedacinho aqui, porque quando eu e o pastor Lima entramos em boa conversa, é difícil, né, pastor Lima? É muito difícil dar uma paragem, né? E então, eu quero levar você lá em 2 Coríntios, temos uns 10 minutos aqui, e eu quero mostrar a você uma coisa tão importante, o significado que nós temos da vida, e também que o pastor Lima estava falando sobre ele deu o direito e o poder e da porta. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, lá no primeiro capítulo, começa com todas as igrejas, e você vai para 2 e 3, e você vai ler uma igreja, e esta igreja chamada Laodiceia, e lá na igreja de Laodiceia, aonde ela estava localizada, aquele metrópole, aquela cidade foi destruída. E aconteceu porque ela era uma cidade rica, cheia de tudo, vamos dizer, e houve uma nação que se levantou para ir socorrer essa cidade, socorrer eles. E então, Laodiceia e o seu povo, todos eles disseram, não queremos socorro, nós vamos nos reconstruir. Então, a cidade diz, não quer socorro. Então, rejeitou o socorro daquela outra nação. Por isso que é a mesma igreja que Jesus está dizendo que era uma igreja, em inglês, lukewarm, morna. Quer dizer que eles são autossuficientes. E aí que veio que a chamada João recebe do Senhor
dizendo que veio o socorro, e a igreja, e Laodiceia diz, não queremos socorro. Quer dizer, que o socorro teve à porta, e eles não deixaram entrar. Então, Jesus usou esse significado, que ele está batendo à porta, mas vocês têm dito que são ricos e ricas em tudo. E então diz que vocês são como o quê? Água morna. Mas aquela cidade era rica, mas tinha um problema. O problema era a água. E eles não tinham água. Não vinha água. E então eles tiveram que fazer túneis, reconstruir canos, e então que vinha água de fora. Mas como era no deserto, como era, vamos dizer, o sol batendo, era quente demais, quando a água chegava, ela chegava pelos canos, chegava morna. Então eles tinham que, o quê? De novo, levar a água à panela e ferver a água. Então o Senhor usou duas coisas. Usou que o socorro veio à porta e também a água que vinha chegava morna. E então ele está dizendo, você rejeitou o socorro e a água, você é como água morna, que ela não tem sentido, ela não pode refrescar. E então ele falou que a água morna em si, quando chegava nos canos, aí dava um vômito, ela chegava ruim. Mas é isso que ele estava falando. Nessa hora vem o socorro. E hoje Jesus está batendo da mesma forma. E nós podemos rejeitar. Então, por isso que ele falava da água que vinha da montanha, que era fria, dava para beber. Então, ela traz um consolo a gente. E então, aqui, eu quero que você saiba que quando o Senhor vem bater na nossa vida, nós somos autossuficientes, não precisamos do socorro. Então, eu quero que você saiba que Ele é o nosso significado. Ele é o nosso. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala no versículo 17, desta forma. Se alguém está em Cristo Jesus, ele é uma nova criação. Então, a primeira coisa que nós temos que reconhecer, ele, quando entra na nossa vida, ele vem criar-nos de novo. Temos que ter esse novo nascimento. A segunda coisa que acontece é que o nosso passado desaparece. Aí vai devagar, vai desaparecendo. O que eu era, não sou mais. Para onde eu ia, não vou mais. O que eu era antes, não consigo mais. Os meus desejos, eles vão se mudando. Isso mostra, uma religião não pode fazer isso, mas Cristo pode fazer. E então ele fala que dentro de tudo isso, tudo se faz de novo. Então, primeira coisa, lembra que você é uma criação. Segundo, lembre-se que quem te criou foi Cristo. E a outra, lembre-se que você agora tem uma nova carreira. Então, você é criação, você tem Cristo e você tem nova carreira. No versículo 17, no capítulo 6, versículo 17, ele fala desta forma. Que, começando no 16, que ele nos tira do nosso passado, onde nós estávamos no meio deles, e agora começamos a andar com Deus no 16. No versículo 17, ele fala para a gente sair do meio deles. Então, ouça, você não pode entrar numa coisa nova e continuar numa coisa velha, não dá. Quando eu andava com bandido, quando eu estava no meio dos traficantes, quando eu estava no meio da droga, quando eu estava no meio da quadrilha, então eu estava lá. Agora eu tive que sair. Mas veja, sair do velho para o quê? O novo. Mas a nossa mente nova, você tem que instruir essa mente com a Bíblia Sagrada. Então ele fala para sair do meio deles. Essa é a primeira. Segunda diz para você estar separado deles, mas agora separado para o Senhor. E ele diz para não tocar nas coisas, para não tocar na sujeira, para não voltar à sujeira que você estava antes, porque agora você pertence a Ele. Depois ele disse no 18, e ele diz, e aí eu serei o teu pai,
e vocês serão meus filhos e filhas. Então veja, a religião não pode fazer isso, uma igreja não pode fazer isso, uma seita não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso. É aí que a gente começa a ver o significado. Nós passamos a ter o quê? Significado. Então, ouça, para você ser filho e filha, você não pode continuar no mesmo caminho. Tudo se fez novo. Veja agora como é que você é filho. Eu vou bem rapidinho lá para o Evangelho de São João. Muito lindo. Capítulo número 1. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 1. Capítulo 1 fala assim, veja, muito lindo. No versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, então lá do ceia, quando foi destruída, foi reconstruída, disseram, não queremos o quê? Socorro. Socorro, o orgulho, a soberba, o eu, não queremos socorro. Rejeitaram. Aqui está dizendo, mas todos quantos o receberam, quando eu bato na tua porta e você abre, você me recebe. Então é isso que ele está falando. Todos quando receberam ele. É isso que nós estávamos falando aqui com o pastor Lima. Todos quantos o receberam, a eles ou elas, a esses, eu dou o direito, o poder de declarar você meu filho. Meu filho. É isso que ele está falando. Receber para ser meu filho. Você será filho de Deus naqueles que creem no seu nome. Qual nome? O nome de Jesus. Agora, lá em Mateus, em capítulo 3 de João, ele fala como você recebe isso. Muito lindo. Já estou encerrando. Ele fala lá dizendo assim no capítulo 3, dizendo, com certeza e toda certeza, eu te digo, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Você tem a lavagem e a regeneração. A lavagem e a regeneração. Então, esta é essa bênção que eu quero que você saiba. Água que vem lavar e o Espírito que vem regenerar, dar a você uma nova vida. Então, qual é o estado que você está? Qual é o estado que você está? Jesus disse a Nicodemus, lá em 3, 6, 7 e 8, não te maravilhes porque eu te disse que você tem que nascer de novo. Então, eu quero que você saiba, mas sim o novo nascimento é uma maravilha. É uma maravilha. Eu vou trazer o pastor Lima e ele vai levar você aos pés de Jesus, dando a você, depois eu volto para este encerramento. Mas eu quero que você saiba que prepare o seu coração. Não faça como a cidade de Laodiceia. Não precise de socorro. Não seja orgulhoso. E nesta hora vamos curvar as nossas mentes ao Senhor, curvar as nossas cabeças, render-nos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai Santo, nós oramos, Senhor, que esta palavra seja uma palavra, Senhor, como ela é santa e mole, e que ela possa entrar e amolecer os nossos corações e as nossas mentes. Pai Santo, eu peço nesta hora que tu abençoas toda a criatura que nos vê e ouve, e que tenham uma noite de paz. Nós agradecemos tudo para a honra e glória do teu nome, através do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muito obrigado mais uma vez por estar conosco no nosso programa Cristo, Nossa Esperança. E até sábado, se Deus permitir.